Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos chegando, mais um domingo, mais um culto ao nosso Deus, que é digno de honra, digno de glória e de louvor. Vamos estar aguardando algumas pessoas entrarem e a gente já inicia, tá bom? A gente já dá início. Hoje nós temos a alegria de ter os irmãos da Sólida Glória, né, da Igreja Sólida Glória, pastor Jefferson e toda a sua equipe vão estar cooperando conosco, né, com louvores. São amigos de datas, sempre que quando nós fazemos alguma conferência, algum evento, eles sempre estão conosco e sempre que eles fazem também nós estamos com eles. Isso é muito bom poder contar com amigos. Então, hoje não será mais eu, né? Hoje não vou ser eu aqui com violão tocando, então hoje, graças a Deus, nós vamos ter músicos profissionais, tá bom? Fazendo aquilo que o Senhor incumbiu eles de fazer. Então, vai ser muito bom. Vamos só esperar algumas pessoas entrarem. Enquanto isso, né, eu te convido você para nós fazermos uma oração. Depois da oração, a gente vai entrar com o louvor, tá bom? E logo após o louvor, nós estaremos iniciando a palavra de Deus. Vamos orar comigo. Pai, nós te exaltamos, engrandecemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em sua presença, de estarmos em ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado tanto ao nosso coração, tem nos abençoado tanto, Pai. Tem nos respondido, Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, nós temos visto a Tua mão. Nós temos visto, Pai, como o Senhor tem agido, como o Senhor tem abençoado as igrejas, os Teus filhos. Eu oro, Pai, pelos pastores, eu oro, Senhor, pelo pastor Jefferson, todos os pastores, Pai, que têm sofrido, Pai, nesse tempo também. Que o Senhor venha dar graça para os seus filhos, venha dar sabedoria para eles. Que o Senhor abençoe a igreja brasileira, cada irmão, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a igreja do Senhor, Pai, em cada país, em cada nação, que Tu possas colocar as Suas mãos, Senhor, sobre eles. Deus, nós te engrandecemos, porque o Senhor é digno de honra, digno de glória, e nós depositamos em Ti total confiança, Pai. Depositamos em Ti todo o nosso ser, Pai, todo o nosso louvor. Deus, que o Senhor possa nos responder nessa noite, responder o nosso clamor. Eu não sei, Pai, o que os meus irmãos, as minhas irmãs que estão acompanhando têm pedido ao Senhor, têm clamado ao Senhor, mas eu sei que Tu podes, Senhor, fazer um milagre, eu sei que Tu podes operar um milagre. Que esse culto, Pai, esses momentos que nós iremos passar aqui em Sua presença, venham ser, Pai, momentos, Senhor, onde o Senhor, Pai, fará coisas grandes em nossas vidas. Por isso eu te peço, Pai, que enquanto nós oramos, enquanto nós cantamos, adoramos o Senhor, enquanto nós ouvimos a palavra, que Tu possas curar, Senhor, que Tu possas operar milagres, que Tu possas, Senhor, virar chave, Senhor, na vida de muita gente, que Tu possas, Senhor, mudar a sorte de muita gente, que Tu possas libertar, Senhor, muita gente. Deus, que a Tua palavra venha penetrar os corações, que a Tua palavra venha adentrar, Senhor, os corações das pessoas, de cada irmão, e venha, Senhor, mudar o seu viver, venha mudar a sua vida, que o Teu amor possa transformar, Senhor, cada família, cada casal, cada homem, mulher, criança. Pai, que o Senhor possa atingir, Senhor, os corações por meio da Sua palavra, porque nós sabemos que o Senhor está vivo, sabemos que o Senhor reina, que Tu possas derramar o Teu Espírito, que possa acontecer aquilo, Pai, que aconteceu na Tua palavra, Senhor, em Atos 10, que enquanto Pedro está falando a Tua palavra, Deus, Deus, a Escritura diz que o Espírito caiu sobre todos eles, que isso aconteça novamente, que enquanto nós ouvimos a Tua palavra, o Teu Espírito possa ser derramado sobre nós, que possamos crescer em graça, em conhecimento, em dons espirituais, em serviço para o reino e para o louvor da Sua glória, Deus. Nós te agradecemos. Fica conosco, Pai, neste momento.
É tudo para ti, é tudo para a tua honra, é tudo para a tua glória. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar agora com louvor com os irmãos da Solideu Glória Church. Graça e paz, irmãos da Missão Graça Abundante e também todos os que participam desta live, deste culto. Que Deus os abençoe. É um prazer para nós poder participar deste culto, cultuar ao Senhor com cada um de vocês e adorá-lo. Em espírito e em verdade, Ele é digno de ser adorado. E com música, que não é adoração, mas é um instrumento pelo qual nós podemos adorar a Deus, vamos entrar na presença dEle e exaltá-lo, a sua beleza, a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania. Tu és lindo, Jesus, e o teu amor é para sempre. Não há altura, profundidade, principado, potestade, poder algum que possa nos separar deste amor que está em Cristo. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Só a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Seu amor não tem fim e nada se compara ao amor que tens pela tua igreja, pelo seu povo, amor leal. O que posso te dar por tudo que tu és? Me libertou e me curou. O que posso te dar
teu amor é para sempre. Não tem fim, Senhor, não acaba. É imensurável, incalculável é o teu amor por nós. E nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Nós desejamos a tua presença, porque tu és o bem mais precioso que podemos ter. Deus. Em tua glória, tua presença, a minha alma descansa nas profundezas do teu amor. Sou completo, tenho paz. Eu amo tua presença. Eu amo tua presença. Eu amo a ti, Jesus. Eu amo tua presença. A presença, Deus. Em tua glória, tua presença, a minha alma descansa nas profundezas do teu amor. Sou completo, tenho paz. Eu amo tua presença.
Nós estamos vivos. Nós somos igreja. Nós somos o seu povo, ó Deus. Amém, amém. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito, que nós possamos continuar adorando na beleza da sua santidade, que nós venhamos nos perder em sua presença, em assombro, em louvor, que nós possamos nos entregar completamente a Ele, nos lançar diante dEle. Bom, irmãos, hoje eu estou muito feliz, né, porque, aliás, aos domingos tem sido uma bênção, né, para mim, porque nós temos olhado para o Evangelho de Marcos, nós temos pregado uma série, né, chamada Jesus, o Filho de Deus, onde nós temos visto, olhado para Jesus, para o próprio Cordeiro, para o próprio Mestre, e temos sido muito edificados através de tudo que Jesus tem nos ensinado através desse Evangelho. Na semana passada foi um momento muito especial, onde nós aprendemos ali como Jesus, ele respondeu ao clamor e ele respondeu à fé de uma mulher que estava desesperada, de uma mulher que estava clamando por sua filha, e nós vemos o nosso Mestre, o nosso Jesus, respondendo o clamor dela. Nós estamos estudando as Escrituras domingo após domingo, e nós temos feito isso focando no Evangelho de Marcos. Nós não estamos apenas estudando as Escrituras, nós estamos estudando Jesus Cristo, né? E não estamos apenas também estudando Jesus Cristo, estamos o adorando através da sua palavra, estamos reverenciando, estamos aprendendo cada vez mais como Jesus se portava, e não estamos apenas estudando ele. Eu não sei cada irmão, eu não sei dos irmãos, mas eu quero muito ser parecido com Jesus. Eu não quero apenas ser um espectador, eu não quero apenas ser um religioso que o estuda. Eu não quero limitar Jesus a uma folha, limitar Jesus a um sermão, limitar Jesus à minha caixinha teológica. Eu quero parecer com Jesus, eu quero andar como Ele, eu quero falar como Ele, eu quero ser cheio do Espírito Santo como Jesus foi. Então tem sido maravilhosa essa série Jesus, o Filho de Deus, que nós temos feito no Evangelho de Marcos. Para mim, tem sido muito especial, porque a vida do Mestre, a vida de Jesus Cristo mexe muito comigo. Olhar para Ele andando, olhar para Ele curando, orando, acompanhar os seus passos na proclamação do Evangelho, olhar para Ele ensinando os próprios discípulos a crescerem na fé e no amor. Meus irmãos, não tem preço, tem sido incrível. Nós já expomos na igreja, né, em um estudo bíblico, o Evangelho narrado por João, e foi também igualmente maravilhoso. E eu até incentivo os irmãos que nunca leu as Escrituras, né, você fica às vezes com dúvida de onde começar, comece pelos Evangelhos, vai ser muito bom. Semana passada nós falamos sobre aquela mulher de origem sírio-fenícia que deixou Jesus impressionado com a sua fé. E ela recebeu a sua resposta, ela recebeu o que estava procurando. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um homem que era surdo e gago. Que Deus nos abençoe e Ele venha falar ao nosso coração com essa exposição, amém? Vamos ao texto de hoje, Marcos, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 37. Você pode acompanhar comigo, onde você está, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu smartphone, apesar que você está acompanhando pelo smartphone, então não pegue o smartphone, mas pegue a sua Bíblia aí. Nós vamos ler Marcos 7, do 31 ao 37. Amém? Todos já encontraram? Marcos 7, do 31 ao 37, está escrito assim: De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte,
pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Uau! Que texto maravilhoso, irmãos. Né? Eu sempre falo isso, eu sempre digo a mesma coisa, mas essa é uma das porções das Escrituras que são mais maravilhosas, né? Que é incrível olhar para ela e ver como Jesus ele trata este homem, olhar para o modo como Jesus se comporta diante desse homem, que as pessoas levam ele diante dele, é maravilhoso, né? Eu sempre digo isso, mas é impossível não dizer. É impossível não olhar para a Escritura com esse ar de assombro, com esse ar de encantamento, né? Nós olhamos e ficamos maravilhados. Eu acho que essa é a palavra correta. Nós ficamos maravilhados diante de Jesus, diante da sua palavra. Como eu amo Jesus Cristo, irmãos. Como eu amo ser servo dele. Como eu amo ter a oportunidade de ler a Escritura e de ser edificado por ela. É uma triste realidade hoje existir lugares que as pessoas ainda não têm acesso à Bíblia. E também, igualmente, é uma triste realidade saber que há igrejas hoje onde a Bíblia, a palavra de Deus, não é pregada corretamente. Mas tem lugares onde as pessoas não têm sequer acesso à Escritura. Eu vi uma história na China. Na China tem alguns lugares que já teve muita perseguição, né? As igrejas clandestinas existem até hoje e há lugares em que isso diminuiu, mas há lugares que ainda tem. Eu soube de uma irmã que tinha uma Bíblia e ela era a única que tinha Bíblia na China, né? naquela igreja clandestina. Então ela arrancava as páginas e dava para um e para um. Cada irmão ali com aquela página, ele memorizava as palavras da Escritura e aquilo alimentava a sua alma. Meus irmãos, né, nós temos quantas Bíblias? Eu acho que tenho 15 Bíblias aqui. Quantas Bíblias você tem em casa? E às vezes parece que isso não é suficiente. Aqueles irmãos não têm acesso à Escritura, mas ainda assim a Escritura, sabe, tem uma influência sobre eles. A palavra de Deus os alimenta de maneira que eles ficam como Elias. Eles podem andar 40 dias, 40 noites, né, e sem sentir fome, porque a palavra de Deus os está alimentando. Que nós possamos ser alimentados por essa palavra dessa forma. Mas é uma triste realidade saber que tem gente que não tem acesso à Escritura. Isso por questões também de logísticas, mas principalmente pela própria perseguição, porque eles não deixam, né, que a Escritura chegue a essas pessoas. Então é algo para a gente se pensar. Será que nós amamos a Escritura? Será que nós amamos a palavra de Deus a ponto de ser por ela alimentado diariamente? Será que nós olhamos para a palavra com essa paixão, né? Um tempo atrás circulou um vídeo de uma missão onde eles foram entregar algumas Bíblias em um lugar oriental, um país oriental, e foi uma festa, as pessoas chorando, segurando as Bíblias assim, sabe, balançando. E eu olhei aquela cena e eu chorei, eu falei, meu Deus do céu, né? Será que nós temos esse amor pela palavra de Deus? Então, muitos lugares há em que a Bíblia não chega por causa da perseguição, né? Por causa da proibição. Mas Jesus, meus irmãos, ele está vivo e quando ele quer ir ao encontro de alguém, ele vai. E glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que
você foi alcançado pelo Senhor e você, antes de ser alcançado por Ele, achava que realmente não tinha uma saída para você, não tinha jeito para você, né? Você ia ficar dessa forma para sempre. Mas aí veio Jesus e mudou a sua vida, mudou o seu viver. É interessante dizer, irmãos, que essa região aqui que a Bíblia chama de Decápolis, que significa 10 cidades, que também nós já falamos em um outro momento de Marcos, né, aquela exposição sobre o endemoniado gadareno, foi nessa mesma região, né, ela se trata também de um território completamente gentil. Jesus ele acaba de expulsar o demônio da filha daquela mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia, e lembre-se também que ele e os seus discípulos eles estavam provavelmente procurando um lugar de descanso. A gente não pode ler a palavra de Deus e tentar desconectar os textos, tentar desconectar aquilo que está acontecendo. Nós não podemos fazer isso. Você tem que se lembrar, né, que já tem umas 2 passagens que a gente tem falado a mesma coisa, que Jesus e os discípulos estão procurando um lugar, um tempo ali de qualidade, um lugar para eles descansarem, porque aonde eles chegam, as multidões vêm e eles não conseguem descansar. A palavra de Deus diz que eles às vezes não tinham tempo nem para comer. Eles estavam provavelmente também sem dormir direito. Então, eles não tinham lugar de tranquilidade e descanso. Mas o que nós vemos a seguir aqui não é lá aquilo que nós podemos chamar de um tempo de silêncio, né? O que nós vemos aqui, a Escritura diz que as pessoas trouxeram, né, para Jesus, trouxeram diante dele ali um surdo e gago. E eles estavam suplicando para Jesus impor suas mãos sobre aquele homem que tinha uma deficiência auditiva e na fala também. Eles trazem ele para Jesus e eles imploram, né? Eles imploram e eles suplicam. A palavra suplicar significa exatamente isso, implorar constantemente. Eles imploravam para que Jesus impusesse as mãos sobre aquele homem. Meus irmãos, todos os nossos sentidos foram feitos para louvar a Deus, mas a falta deles também, né, ou a deficiência deles também, não nos impede de fazer isso, não nos impede de louvar a Deus. É um fato hoje ver pessoas que são surdas, pessoas que são mudas, gagas, cegas, adorando o Senhor, adorando aquele que é digno. Por quê? Porque, como eu disse, uma coisa não impede a outra. Deus será glorificado de todas as formas. O que importa é se nós nascemos de novo. O que importa é se nós somos de fato transformados, se nós fomos de fato transformados pela sua palavra, transformados pela sua pessoa, né? No texto que nós lemos aqui, não disse o surdo, o gago tinha fé em Deus, no Deus de Israel. Nós não sabemos ao certo se ele era daquela região de Decápolis ali, todo aquele território gentil, era capaz que a sua fé fosse diferente da fé de Israel, dos israelitas, né? Eles provavelmente não acreditavam no mesmo Deus. Imagine, meus irmãos, que esse homem, ele orava diariamente a outros deuses. Provavelmente ele não tinha esperança nenhuma por uma melhora, porque geralmente é assim que acontece. Ninguém com uma deficiência dessa forma melhora de um dia para o outro. Isso é um fato. Não é todo dia que nós vemos um mudo, um cego, um surdo, né, ficar sarado de um dia para o outro. Não é algo comum de se acontecer. Só que o que aquele homem não imaginaria era que o próprio Deus o encontraria. Aquele homem provavelmente jamais imaginou um fato como esse. Ele já tinha orado para vários deuses, provavelmente, ele já tinha feito a sua reza do dia, ele já tinha, né, cumprido ali as exigências da religião, mas o que ele não imaginava era que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro, o encontraria naquele dia. E ele teria uma oportunidade que mudaria completamente a sua vida. E eu fico imaginando isso e
eu lembro quando Jesus me encontrou também, né? Só que eu não vou falar disso porque senão eu só quero falar disso. Mas um fato é verdadeiro. Quando Jesus ele nos encontra, quando Jesus ele entra nas nossas vidas, ele muda completamente o nosso viver. Muitas vezes nós queremos limitar o agir de Deus por puro preconceitos tolos. Assim como os judeus eles faziam com os gentios. Os judeus não consideravam os gentios um povo puro, eles consideravam ele impuros, pagãos, né? A palavra gentil ela tem alguns significados. Às vezes só significa outras nações, né? Mas na maioria das vezes eles chamam gentil para se referir ao povo que é pagão. Ou seja, o povo que não tem a mesma fé que eles, um povo que não adora o mesmo Deus que ele, né? Então muitas vezes a gente limita a ação de Deus não apenas dentro, né, do nosso arraial, mas também fora dele. Nós acabamos querendo limitar o agir do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele nem pertence e nem cabe na nossa caixinha teológica. Eu vivo falando isso, mas é importante repetir. Muita gente às vezes fica com um espírito sectário, né? Como se Deus pertencesse à nossa tradição, como se a nossa tradição, como se a teologia, a nossa linha teológica que nós seguimos fosse detentora, né, de toda a bondade de Deus, de tudo que Deus pode fazer. E isso não é uma verdade, isso é mentira. Deus não cabe na nossa caixinha teológica. Jesus, ele continua salvando, ele continua curando e ele continua libertando. Seja na mata, lá no Amazonas, seja no Irã, entre os extremistas islâmicos. E quando ele quer alguém, eu repito, ele vai até esse alguém e ele o faz. Ele o encontra, ele o muda. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. Não importa se este alguém é um pagão, não importa se este alguém é sírio-fenício, não importa se este alguém é um cananeu, o que importa é que Jesus encontrou aquele homem e ele mudaria completamente o seu viver. Eu li uma matéria esses dias de um irmão dessa região, né, oriental, que ele sonhou com Jesus e o mestre disse para ele em sonho que o amava e que no outro dia ele mandaria alguém na casa desse irmão para falar mais do seu amor. E dessa forma aconteceu. No outro dia chegou um missionário para falar com ele sobre o amor de Deus. Você olha isso e fala, uau, que maravilhoso. Meus irmãos, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Tá? Então, como eu disse e repito aqui, quando ele quer transformar alguém, quando ele quer salvar alguém, ele o faz porque ele é Deus. Ele não respeita espaço geográfico, tá? Porque tudo ele criou e tudo é criação dele. Honra e glória sejam dadas ao seu nome. Voltando ao texto aqui, eu estou falando tudo isso com um propósito. Jesus, meus irmãos, ele não fez tudo isso aqui, ele não fez tudo o que ele faz com esse homem aqui, tirando ele do meio da multidão, colocando os dedos nos seus ouvidos, colocando saliva na sua língua, apenas por fazer, porque era um comportamento maneiro de quem opera milagres. Não, Jesus não fez isso por fazer. Não, lembre-se que em todos os milagres que nós passamos, desde da primeira tempestade, a ressurreição da filha de Lázaro, a cura da mulher do fluxo de sangue, em todos esses milagres que nós passamos até aqui em Marcos, nós não vemos Jesus fazendo gestos físicos. Nós não vemos Jesus fazendo encantamentos ou dando palavras enigmáticas para operar milagres. É evidente aqui, nós precisamos olhar para essa realidade, é evidente que ele não precisava fazer um ritual para curar aquele homem. Jesus não precisava disso. Ele não precisava fazer todo esse ritual para curar aquele homem. O que aprendemos aqui é que Jesus, ele faz isso não porque ele precisa, mas ele faz isso porque o homem enfermo precisava.
Ele sempre procura nos dar o que precisamos e no momento em que precisamos. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é Jesus se identificando com esse homem, assim como ele se identifica conosco. Por que Jesus ele afastou o homem da multidão? Você já se fez essa pergunta? Meus irmãos, quando a gente lê a Escritura, é importante nós fazermos perguntas para o texto. É importante a gente olhar e perguntar, mas por quê? Por que Jesus ele afasta o homem da multidão? É simples. Jesus está se identificando emocionalmente com aquele homem. Ele está se colocando ao lado dele, entendendo a sua dor, entendendo o seu sofrimento. Imagine como aquele homem ele cresceu. Imagine como ele cresceu sendo ridicularizado. Imagine que ele chamava atenção onde ele passava, porque ele não falava direito, porque a sua língua era presa. Imagina tudo isso, você não pode olhar para o texto e ignorar esses fatos. Jesus está ali se identificando com o sofrimento humano. Aliás, é isso que ele faz conosco também. Ele tira ele do meio da multidão. Por quê? Porque ele não quer fazer desse homem um espetáculo público. Ele não quer que as pessoas fiquem olhando para ele como se ele fosse alguém diferente, como se ele fosse alguém que tem um problema. Não, Jesus não quer que isso aconteça, por isso que ele tira esse homem do meio da multidão. Ele se identifica com ele a ponto de levá-lo a um lugar à parte. E o que ele está fazendo aqui é se colocar no lugar desse homem. Isso aponta, meus irmãos, mais uma vez para a beleza de Jesus Cristo, para a beleza do nosso Deus. O nosso Deus é Deus homem, né? Ele se identifica conosco também. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, do 5 em diante, ele diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas antes ele se humilhou, antes ele veio na forma humana, né? Ele se esvaziou de si. É isso que Jesus faz, é isso que ele está fazendo diante desse homem. Ele está se esvaziando, né, para poder se identificar emocionalmente, espiritualmente com aquele homem. Isso aponta para a beleza dele. Ele se preocupa conosco, ele se identifica conosco, ele nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. Isso serve para você, meu irmão, que às vezes fica falando que Jesus não se preocupa com você. Às vezes você pensa, se você pensa isso, né? Ah, Jesus me salvou, isso é o que importa, mas ele não está muito preocupado com isso daqui que eu estou passando, com esse problema que eu estou passando. Meus irmãos, olhe para a Escritura. Eu te convido a olhar para esse Jesus que tá diante desse homem, se identificando completamente com ele, se colocando no lugar dele e o próprio ato de tirar ele do meio da multidão é se colocar no lugar dele, é impedir, né, diminuir o seu sofrimento de alguma maneira. Então, ok, pastor, mas por que ele colocou o dedo nos ouvidos dele e colocou saliva na sua boca? É simples, eu vou explicar. O que Jesus estava tentando fazer, colocando o dedo nos ouvidos daquele homem? Mais uma vez aqui, meus irmãos, Jesus ele está se identificando com aquele homem. Ele está se comunicando com aquele homem de uma forma que ele entenderia perfeitamente. O homem ele não pode ouvir. O homem tem problema nos seus ouvidos, ele é surdo. Então Jesus coloca os dedos no seu ouvido como se ele estivesse dizendo: olha, vamos dar um jeito nisso daqui. Meus irmãos, como Jesus é maravilhoso. Ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem porque ele sabe que aquele homem entenderia o que ele estava fazendo. É como se ele estivesse dizendo exatamente isso: vamos dar um jeito nisso daqui. O homem certamente sentiu os dedos de Jesus e entendeu o que estava acontecendo ali. Ele também não podia falar direito, né? Ele tinha um empecilho na sua língua, ele não podia falar de uma forma correta, ele tinha problemas de fala, ele era gago, é isso que nós vemos na Escritura. Ele não podia falar direito. Jesus, ele cuspiu, ele
pegou a saliva e colocou na língua daquele homem, como se também estivesse dizendo: vamos dar um jeito nisso daqui também. Lembre-se que aquele homem, ele era deficiente. Ele não ouvia e ele não falava direito. Jesus está fazendo exatamente aquilo que ele entende. Se Jesus falasse para ele: olha, seja curado, ele seria curado? Sim, seria, porque Jesus tem poder. Como nós falamos, Jesus não precisava fazer esse ritual, mas aquele homem precisava que Jesus fizesse isso. Então Jesus está se identificando com ele e quando ele coloca saliva na boca daquele homem, na língua daquele homem, é como se ele estivesse dizendo também: vamos dar um jeito nisso daqui também. Aquele cara com certeza sentiu a mão, né, de Jesus tocar a sua língua. Certamente ele estava entendendo o que estava acontecendo ali. Jesus ele estava curando ele. E não apenas isso, ele estava curando aquele homem, ele o faz isso por meio de uma linguagem de sinais, para que o homem não venha perder nada e entenda completamente que aquele não era um curandeiro qualquer, aquele não era qualquer mago por aí que poderia ser encontrado, né, na Deep Web da época. Não, ele não era um curandeiro qualquer pagão, não se tratava de um encantamento feito por qualquer endemoniado por aí. Era o próprio Criador tocando a sua criação. Que maravilhoso isso, era o próprio Criador tocando a criação, algo único de se ver. Que lindo isso, meus irmãos. O meu coração ele se enche de alegria, de assombro diante desse texto, diante dessa maravilha. Olha Jesus olhando para esse homem, se identificando completamente com ele, curando ele, fazendo isso por meio da linguagem de sinais, porque aquele homem era um deficiente. Isso é maravilhoso. Jesus ele usa a palavra efatá. A Bíblia diz que ao colocar os dedos no seu ouvido, que ao colocar saliva na sua língua, ele olha para o céu, suspira e diz efatá, que significa abra-se. E no mesmo, ele usa a palavra aramaica, a palavra efatá é uma palavra aramaica que significa abra-se. No mesmo momento, os ouvidos daquele homem se abriu e o empecilho em sua língua se desfez. No mesmo momento. Aquele que o criou estava restaurando a sua vida, estava restaurando a sua saúde. Um fato interessante aqui, meus irmãos, acontece antes de Jesus ele dar essa ordem efatá. É um fato muito curioso e interessante. A Escritura diz que ele, erguendo os olhos aos céus, ele suspirou. Ele erguendo os olhos ao céu, ele suspirou. E essa palavra no original, suspirou, está mais perto, está mais próximo de um gemido. Jesus gemeu, que pressupõe algum tipo de dor. Por que Jesus ele soltaria um tipo de gemido de dor naquele momento? O que ele estava querendo dizer com aquilo? O que Jesus sentiu ali? Nós não sabemos ao certo. Seria a dor de ver a situação daquele homem? Provavelmente. Seria a dor de ver o que o pecado havia causado em sua criação? Provavelmente também. Nós não sabemos, nós só sabemos que ele faz aquilo que ele sabe fazer de melhor. Mudar a vida das pessoas, mudar a vida daqueles que estão na presença dele. Então, às vezes ele muda a vida dessas pessoas com uma cura, com algum milagre, com algum sinal. Na maioria das vezes, ele o faz diariamente através do seu Espírito que habita em nós. Mas algo que é impossível acontecer, guarde isso, algo que é impossível acontecer é encontrar-se com Cristo e continuar o mesmo. É impossível nós termos um encontro pessoal, espiritual, verdadeiro com Cristo e nós permanecermos o mesmo.
Isso não pode acontecer. Então isso aponta também, irmãos, para o outro milagre que Jesus continua a operar nos dias de hoje. Que milagre é esse, pastor? Ele abre os ouvidos daqueles que estão surdos para o Evangelho. Jesus continua fazendo isso, daqueles que estão cegos para Deus, assim como os fariseus. Todos que têm um encontro pessoal e espiritual com Ele, com Jesus, têm os seus ouvidos abertos para a verdade. E não apenas isso, eles passam a enxergar a beleza de Jesus Cristo em tudo. Será que você é assim? Os seus ouvidos estão abertos para a verdade? Os seus olhos foram abertos para Jesus? Tudo que você consegue enxergar é a beleza dele? Glória a Deus por isso. Nós, cristãos, somos um povo diferente por causa disso. A nossa esperança não está nas coisas, não está em um pacote político. A nossa esperança está no Rei. Nossa esperança está em Cristo Jesus e o reino dele não é o reino deste mundo. Um outro milagre acontece também. Os nossos lábios, outrora vazios da verdade, são desimpedidos e passam a testemunhar aquilo que temos visto e ouvido do Senhor. Né? Eu acho que você tem algum exemplo até que você pode me contar, né, ou contar para várias pessoas que já aconteceu. Provavelmente você já viu alguém que era bem tímido, alguém que tinha problemas em falar, mas esse alguém, quando teve um encontro com Jesus, passou a testemunhar do seu amor para os seus parentes, passou a testemunhar do seu amor para os seus familiares. Então, por quê? Porque o próprio Jesus, ele desimpediu, ele abriu os ouvidos dessa pessoa, ele fez com que o empecilho na língua se desfizesse e esse alguém agora se torna uma testemunha ocular de Jesus. Então, é aquilo que nós temos visto e ouvido do Senhor. Isso é maravilhoso. Como aquele cego que os fariseus, ao perguntarem para ele se Jesus que o curou era um pecador, né, ele responde: se ele é um pecador ou não, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego, mas agora eu posso ver. Aleluias! Aleluias! Eu não sei se Jesus é esse blasfemador que vocês estão falando. Eu não sei se Jesus é esse pecador que vocês estão falando. Eu não sei se ele é esse agitador, né, político que vocês estão falando a respeito dele. A única coisa que eu sei é que eu era cego, mas agora eu posso ver. A única coisa que eu sei é que eu era um até encontrar com ele. E após eu ter um encontro com ele, eu sou outro. Eu sou nova criação. Eu sou nova criatura. Eu não sou o mesmo. Eu pertenço a ele. Aleluias! E caminhando para o final agora, meus irmãos, que Deus abençoe você, que Deus te proteja, que Deus te inspire para que você continue vivendo para a sua glória, para que você continue confiando nele nesse momento. Eu sei que o momento é um momento que nos dá muitas incertezas, eu sei que essa pandemia muitas vezes muitas vezes tira muita gente do lugar, sacode a fé de muita gente, mas isso serve para que venhamos observar a Escritura Sagrada, para que venhamos olhar para Jesus e entender que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, ela não está firmada nas coisas. Nós não dependemos disso para termos uma vida boa, para confiarmos em Jesus, né? Nós não dependemos de ter uma vida sossegada a todo momento. Não, mesmo nesse momento, mesmo nessa pandemia, mesmo em momentos contrários como esse, baseados nessa palavra, nós podemos dizer: Jesus se preocupa conosco. Jesus me olha todo dia. Jesus sabe quem eu sou. Ah, pastor, como que você pode ter essa certeza? Porque eu encontrei com Ele. Ele me encontrou. E a partir desse encontro eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. E eu não quero ser mais o mesmo. Jesus, Ele muda completamente a vida
das pessoas. Eu tenho certeza que você também tem sido mudado por Ele. E se você não foi mudado por Ele, eu insisto para que você corra aos pés de Jesus, para que você feche os seus olhos, para que você diga para Ele tudo o que você quer dizer, para que você se arrependa dos seus pecados e possa confiar nele para a vida eterna. Eu tenho certeza que Ele mudará completamente o seu viver. Isso é maravilhoso. Sabendo que Ele se identifica conosco, e Ele fez isso perfeitamente vindo em forma humana, habitando conosco e morrendo na cruz para que tivéssemos vida nele. Todo cristão é um exemplo vivo de como Deus é bom e continua sendo bom, passe dias, passe meses e passe anos. Que nós possamos dizer em coro aquilo que o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe você, um grande abraço, beijo no coração, tchau, tchau.